Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um problema que pode afetar pessoas de qualquer idade, que são os transtornos do processamento auditivo central. Bem, para que a gente consiga ouvir bem, é necessário, além de conseguir escutar o som, a gente também tem que conseguir entender o que nós escutamos. Então, há essa capacidade de entender o que nós escutamos é chamado de processamento auditivo central. Então, como o próprio nome já dá a entender, processamento auditivo central realmente é uma função cerebral, uma função neurológica. E de uma forma bem simples, ele acontece mais ou menos assim. O ouvido da gente capta o som e todas as características e mensagens que o som carrega, por exemplo, som alto, som fino, som baixo, som grosso, a direção do som, dentre outras coisas, isso tudo é transmitido através dos neurônios até o nosso cérebro. Então, isso de uma forma bem simples é como se dá o processamento auditivo central. Então, qualquer alteração nessa transmissão através dos neurônios de todas as mensagens e características do som até o nosso cérebro, qualquer alteração nessa transmissão pode realmente levar a um transtorno do processamento auditivo central. E como a gente já falou de início, esses transtornos eles podem aparecer em qualquer idade. E mesmo uma pessoa que escute bem ou uma pessoa que tenha perda auditiva, independente de se escutar bem ou de se ter uma perda auditiva, pode haver um transtorno do processamento auditivo central. Então, quais são os sinais e os sintomas que podem indicar a presença de um transtorno do processamento auditivo central? Bem, existem vários sinais e sintomas. Dentre eles, os mais frequentes são desatenção, distração, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, inquietação ou distração em sala de aula, por exemplo. Algumas crianças que são diagnosticadas como sendo hiperativas, na realidade, com uma investigação mais adequada, se chega à conclusão de que o que essas crianças elas apresentam é um transtorno de processamento auditivo central. Além disso, outros sintomas que podem indicar a presença de um transtorno do processamento auditivo central também pode ser a troca de letras, tanto na fala, como na escrita, como na leitura, a dificuldade de se entender aquilo que escuta. É muito comum um paciente chegar ao consultório e dizer assim: eu escuto, mas não consigo entender o que eu estou escutando. Outras queixas também muito frequentes são pacientes que têm dificuldade para conversar com várias pessoas ao mesmo tempo ou dificuldade para entender, para ouvir quando se está em um ambiente que tenha barulho. Então, quando existem essas alterações, isso realmente pode indicar a possibilidade de haver um transtorno de processamento auditivo central. E quando existe essa possibilidade, a investigação, para que se chegue a um diagnóstico correto, ela deve ser feita. E essa investigação, ela pode ser feita de duas maneiras: através da avaliação comportamental do processamento auditivo central, que vai permitir com que a gente identifique qual a função do processamento auditivo central que está alterada. E a outra maneira, e que deve ser feita sempre de forma associada à avaliação comportamental, é através dos exames eletrofisiológicos. E esses exames, eles são
chamados de potenciais evocados auditivos. E nós fazemos através do potencial evocado auditivo de média latência e o de longa latência, que são mais conhecidos através da sigla de MLR e LLR, e através do P300, que é um potencial evocado auditivo cognitivo relacionado a eventos. Esses exames eletrofisiológicos, eles vão permitir identificar se há uma alteração na transmissão neurológica do som. Então, esses exames, eles são exames bem práticos, de fácil execução, são exames rápidos e também são exames indolores. E por que, então, a necessidade de realmente se fazer uma investigação? Bom, a investigação ela é importante porque quando a gente faz uma investigação adequada, nós podemos chegar a um diagnóstico correto. E tendo um diagnóstico de um transtorno de processamento auditivo central, nós podemos dar início ao tratamento adequado do paciente. E o tratamento adequado é através do treinamento auditivo, que deve ser feito sempre por um profissional especializado nessa área. Então, se você apresenta algum desses sintomas que nós falamos ainda há pouco, ou se você conhece alguém que apresenta algum desses sintomas, procure um otorrinolaringologista e solicite realmente uma investigação adequada. Porque não se esqueça, ouvir bem é viver bem.